Estive aqui, senadores, na semana passada, falando de que o PT e os partidos que dão apoio ao governo federal estavam eufóricos na instalação de uma CPI. A CPI do Cachoeira. Vi a movimentação e a alegria de todos os partidos que apoiam o governo. Voltei na semana passada a esta tribuna e disse que eu colocaria minha mão no fogo se não tivesse o PT envolvido nesse escândalo do Cachoeira. Disse eu que meteria a minha mão no fogo se o PT não fosse se arrepender da instalação desta CPI, e não deu outra. Estão segurando a CPI, se arrependeram de fazer o movimento da CPI. O PT até então estraçalhou todas as CPIs que foram montadas nesse Senado e no Congresso Nacional. Não evoluiu nenhuma CPI. Fizeram o que quiseram com os senadores, humilharam os senadores, não deixaram os senadores cumprirem com as suas obrigações regimentais e constitucionais. Como viram uma forma inicial de apurar irregularidades de governos do PSDB, imediatamente correram para a CPI do Cachoeira. Mal sabiam que lá estava o PT de novo, lá estava o governador do Distrito Federal. Se arrependeram, porque lá está a Delta, apadrinhada do PT, a Delta que mais deu dinheiro para a campanha do PT em toda a história deste país. Essa empreiteira que está trilionária, que ganha todas as licitações neste país, as grandes licitações de milhões e bilhões de reais, só dá Delta no pedaço, Brasil. Essa empresa está enrolada até a alma em fraude de licitação. Mal sabia o governo que o governo ia se enrolar inteirinho. Estão tentando esfriar, estão tentando deixar o tempo passar. Eu queria ver se o governo tinha coragem, brasileiros e brasileiras, de colocar isso a limpo. Eu queria que o governo dividisse o poder dessa CPI com a oposição. Eu queria ver se o governo teria coragem de colocar pelo menos o relator desta comissão, alguém da oposição. Eu queria ver se o governo teria coragem de colocar pelo menos na mesa alguém da oposição. Obrigado. Alguém da oposição não tem coragem. O PT, o governo, vai comandar esta CPI. Ele não tem como voltar atrás. Eles já estudaram todos os métodos para arquivar essa CPI não ter o seu início. Não dá mais para voltar atrás. Eles cantaram e descantaram aqui. Não podem mais voltar atrás. Ela tem que prosseguir. Mas eles estão dando uma trégua. Eles estão esperando esfriar os fatos, para que mais tarde, rapidamente, eles possam mandar arquivar.
A oposição vai brigar. A oposição, senador Paim, vai brigar na apuração desses fatos. A sociedade brasileira quer, a sociedade brasileira pede. Chega, Brasil! Nós não aguentamos mais de corrupção neste país. O povo brasileiro não aguenta mais corrupção neste país. A todo momento espoca corrupção neste país. A todo momento é um escândalo relacionado ao governo. Não se aguenta mais. A população brasileira, que paga quase 1,5 trilhão de imposto. A população brasileira, que clama uma saúde melhor. A população brasileira, que clama uma educação melhor. A população brasileira, que quer uma rodovia melhor, portos, aeroportos, enfim, sociedade querida do Brasil, vê o seu dinheiro ser corrompido pelo poder público. Não há instituição neste país, brasileiros. Não há mais uma instituição neste país que lá dentro não esteja o germe da corrupção. O PT criou um germe desse país, um germe histórico que jamais a nação brasileira vai esquecer. Foi o partido que mais cometeu corrupção na história deste país. A história deste país vai lembrar sempre este partido. Vai lembrar sempre que o PT foi o partido que mais levou dinheiro do bolso do brasileiro através da corrupção. E agora, senhores e senhoras, senadores e senadoras, até a Ideli. Ei, Ideli, minha querida Ideli, onde está você, Ideli? Você que combatia a corrupção aqui, Ideli. Você que dizia que era séria, Ideli. Você que ia para todas as comissões e lá mostrava seriedade. Sinceramente, Ideli, eu acreditava em ti. Até rimou, não foi, senador Paulo Paim? Sinceramente, Ideli, eu acreditava em ti, Ideli. Tu levaste as lanchas do meu estado, Ideli. Levou a lancha do Pará, Paim. Fala com a Ideli, Paim, devolver as lanchas do meu estado, Paim. O meu estado é pesqueiro, Paim. O meu estado, Paim, está sofrendo as consequências de pescadores que fazem da pesca uma irregularidade, Paim. A pesca está acabando no meu estado. Precisava dessas 23 lanchas para fiscalizar. Aí surge a Ideli, que sentava bem ali, já rimou de novo. A Ideli, Paim, que sentava bem ali, que me olhava, tenho certeza que não gostava de mim, porque aqui eu falo a minha sinceridade, Paim. E a Ideli fez uma licitação fraudulenta. Olha, Paim, como é que se licita lanchas pesqueiras no Distrito Federal, Paim? Aqui não tem mar, Paim. Aonde a Ideli ia colocar 23 lanchas para patrulhar em Brasília, o quê, Paim? Pedro Trax, o que a Ideli ia patrulhar em Brasília, no lago? O que a Ideli ia patrulhar deste lago que tem aqui em Brasília? Pelo amor de Nossa Senhora de Nazaré. Pelo amor de Nossa Senhora de Nazaré. 32 milhões de reais. 150 mil para os cofres do PT para a campanha. Ô partido corrupto!
Ô partido sanguinário! Sanguinário. Porque o povo brasileiro sofre. O pescador brasileiro, que ainda tem a sua casa de barro e o seu telhado de palha, o seu chão ainda é chão de areia, de terra. Este pescador brasileiro, pobre, arruinado, maltratado, é que a Ideli roubou. Este povo brasileiro que a Ideli, com a sua corrupção, tirou o dinheiro deles. Porque essas lanchas iam para o Maranhão, essas lanchas iam para o Pará, para fiscalizar a pesca e dar dignidade àquele que quer ganhar o seu dinheiro corretamente com o seu suor. Ô Ideli, querida Ideli, como é que tu faz um papel desse, Ideli? Logo tu, Ideli, que dizias que era séria. Agora vai eu pedir uma CPI da Ideli. Eu não consigo nem 20 assinaturas, quanto mais 27. Aliás, nós estamos tão perdidos neste país. A corrupção se alastrou em todos os órgãos deste país. Já estão dizendo pela rua, eu não sei se é brincadeira ou se é verdade da população, mas eu li no carro, eu vinha de casa, hoje pela manhã, minha nobre presidenta, e eu li atrás de um carro, vote para presidente da República no Cachoeira do PT. Eu acho que isso é brincadeira, eu não acredito. Aí eu fiquei pensando, olha, de tanta corrupção que este PT já cometeu nesta nação, meu querido Pedro Táxi, que não é difícil de acreditar isso não. Pedro, é toda semana, Pedro. Eu digo aqui ao Brasil, quase toda semana eu venho a esta tribuna. É raridade o dia que eu não venho a esta tribuna, mas toda semana eu chamo a atenção. Digo à população brasileira, meu querido Brasil, para a semana é outro escândalo. Eu digo ao Brasil hoje, daqui a 15 dias, país, é outro escândalo, é outra Ideli que vai surgir aqui. Quase todas as lideranças petistas já foram acusadas. Quase todos os nomes grandes do PT já foram envolvidos em corrupção. Peguem, desde a época do Valdomiro, e esse escândalo do Cachoeira, do bicheiro Cachoeira, ele vai pegar o Valdomiro para cá. Vocês vão ver, nação brasileira. Vocês vão ver as empreiteiras. Essa CPI vai ser boa se o PT deixar. Se a presidente Dilma deixar. Se a presidente Dilma deixar, esta CPI vai mostrar ao Brasil quem é o PT de verdade. O brasileiro já sabe, mas muitos ainda duvidam da qualidade do tipo de partido que é o PT. Mas a história, o que acontece no dia a dia, o que acontece todas as semanas, o que acontece todos os meses, ninguém pode negar. Nunca houve tanta corrupção nesse país, brasileiros e brasileiras. Nunca houve tanta corrupção neste país.
Se nós formos contar os escândalos, eles já passam de 1000. Historicamente, em nenhuma administração, em nenhuma presidência, seja de que partido for, já aconteceu tanta corrupção como na administração do PT. Deixa, Dilma. Deixa a oposição assumir um cargo nesta CPI. Deixa, Dilma. Eu sempre disse aqui, Pedro, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui neste Senado, eu sempre disse que esse país está numa ditadura política. Nós estamos numa ditadura política, Pedro. O governo faz o que quer de nós. A oposição é uma minoria nesta casa. A situação que representa o governo é totalmente, quase que na sua totalidade, Pedro, submissa ao governo. Atende à retribuição dos favores que o governo faz, seja através de cargos públicos, seja através de emendas. Seguem religiosamente o governo, não seguem o povo brasileiro. E o governo petista faz o que quer. O governo petista é capaz de abafar essa CPI em 24 horas. O governo petista é capaz de colocar para ser apurado só aquilo que ele quiser. Deixar, por exemplo, as empreiteiras que servem o PT de fora. Nós temos que lutar. Nós temos que fazer valer a oposição brasileira. Nós temos que ir fundo nesta CPI. Nesta CPI que o próprio governo quis. A única CPI levada a sério aqui neste Senado e no Congresso Nacional foi a CPI do Mensalão dos Correios. De lá para cá, centenas de CPI foram abertas, rasgadas, mostrando a corrupção do Partido dos Trabalhadores. Elas foram rasgadas pela maioria e jogadas no lixo. Eu participei de uma. Fiquei altamente decepcionado, Pedro, e prometi a mim mesmo que jamais eu participaria de CPI. Porque eu passei minhas noites estudando, verificando os fatos, questionando, mostrando para a sociedade a corrupção deste partido. No final, Pedro, quando houve a votação e eles são maiorias, eles brincaram, riram e rasgaram a CPI. Rasgaram e jogaram no lixo. Por quê? Por quê, Pedro? Porque nós estamos numa ditadura política neste país. Você, Pedro, se apresentar um projeto de lei hoje, você jamais vai ver o seu projeto aprovado. Você não vai ver o seu projeto nunca aprovado, porque o seu projeto jamais vai chegar a esta mesa. Porque todos os dias o que mais você discute aqui são matérias que vêm marcadas pelo governo, que não são... Encerrar, senador, por favor. 1 minuto para encerrar. Um minuto para Vossa Excelência encerrar. 1 minuto é muito tempo. Eu lhe agradeço. Então, minha nobre presidenta, o PT, queiram ou não queiram, presidenta, o PT fica na história deste país. Fica na história deste país como um partido
que implantou o germe da corrupção, que constitucionalizou a corrupção neste país, que decretou definitivamente que todos os políticos do PT têm a liberdade de roubar, têm a liberdade de burlar o povo brasileiro, e a eles nada aconteceu e nada vai acontecer.